Fala galera, estamos aqui para mais um podcast, Laricast. Temos hoje como convidada a Rafaela Santana, amiga e colega de profissão, com especialização também em nutrição esportiva e atleta de CrossFit, né? E aí eu trouxe ela aqui hoje pra gente conversar um pouco sobre nutrição, CrossFit, prática clínica, ela contar um pouco mais da trajetória dela, tanto na clínica quanto no esporte. Enfim, me conta, Rafa, como que foi essa... Primeiro eu quero saber como é que foi essa escolha, né, da nutrição, posteriormente da nutrição esportiva. Enfim, me conta como que foi essa trajetória, até hoje também. Certo. Então, a nutrição entrou na minha vida, assim, de paraquedas, né? Quando eu tava me formando, eu queria fazer educação física, mas fiquei na dúvida, né, do que eu queria, mas gostava muito de nutrição também. São áreas, né, parecidas, né? Tem tudo a ver. Complementares, eu também tinha essa dúvida. Exato. Né? Então, acabou que eu botei medicina, foi na federal, enfim. E aí minha avó falou, tá passando na televisão de uma faculdade uma prova, por que tu não faz de nutrição? Aí eu fui, fiz, passei e fiz nutrição. Entrei do nada e comecei a gostar, óbvio, né? Só iria continuar se eu gostasse. Sim. E acabei gostando e aí entrei nesse mundo. Logo depois que eu me formei, já comecei a especialização em esportiva. Sim. E aí foram 2 anos de especialização e aí agora é isso. Estamos aqui. Estamos aqui. Me conta como que foi entrar nesse meio do CrossFit, porque eu lembro que tu sempre foi muito da musculação, né? Enfim, me conta a tua vida no esporte, tanto na musculação quanto no CrossFit, enfim. Eu pratiquei musculação durante 8 anos da minha vida, né? Então, assim que eu acabei de me formar, né, em nutrição, acho que foi junto de quando eu acabei a faculdade também. E aí, da faculdade e fiz a musculação 8 anos. Sim. Quando eu entrei no CrossFit, foi quando eu acabei a faculdade. Entendi. Isso. E aí, eu não tive muito essa prática da nutrição com a musculação, né? Mas tenho agora na vivência da prática clínica, né? Sim. Mas junto não. E aí, como eu entrei no CrossFit, o pessoal do CrossFit veio muito, né, vendo uma pessoa, uma profissional da área, atleta também, que entende um pouco mais junto, né, da vivência, você tá lá. Porque não adianta você saber o que mas você tá na prática lá, é diferente, É diferente, né? A teoria da prática acaba sendo diferente às vezes. Por mais que a gente estude, a gente leia e tudo mais, quando você tá lá vendo o negócio, vivenciando... Você vê no seu corpo. Exato, é diferente, né? Então, eu sempre falo também que todo mundo tem que viver isso. Se você quer entender melhor, você tem que viver, pelo menos. Você não precisa ser um atleta, nada disso. Mas você precisa realmente ter uma praticazinha ali para você entender como é isso. E aí foi isso. Aí o pessoal veio, o pessoal do CrossFit vindo, e a maioria dos meus pacientes, boa parte é do CrossFit. Sério? A maior parte dos pacientes acaba vindo do CrossFit? Boa parte é do CrossFit. São os esportistas. Tem alguns atletas, mas a maioria é o pessoal que pratica, assim, por saúde mesmo. Entendi. E aí, como que foi esse início no CrossFit? Me conta. Então, eu fazia, como eu disse, né? Eu tava na musculação e aí eu sempre amei muito musculação, né? Tu sabe disso. Desde a época da escola, fazia 15 anos, já tava na musculação. Acho que na escola só eu fazia musculação. É verdade. Véi, a gente muito nova, assim, sei lá... 8ª série? Não sei nem quantos anos. E ela já estava na musculação, velho, como assim? 15 anos, exato. Aí, assim, eu sempre amei musculação, pegar peso e tal. Só que na academia que eu treinava, começou um cross-training, né? Que era algo parecido com crossfit. E aí, o professor me chamou. Disse, não, vamos experimentar. E eu amei, porque era uma pegada meio funcional. O CrossFit ainda estava entrando em Recife e tudo mais. Agora tá bombando, né? Mas há 3 anos não tinham pouquíssimos boxes de CrossFit. E aí, ele me chamou, uma pegada funcional, e eu gostei. E acabou que foram melhorando lá, o pessoal da academia foi melhorando, aí virou meio que um box de CrossFit. Acho que tu chegou aí lá, lembra? Eu acho que eu fui fazer tipo uma aula experimental, Pronto, não foi? Eu lembro. Aí pronto, aí foi aquilo. E logo depois abri um box bem pertinho da minha casa. Eu disse, não, quero ir lá, conhecer esse mundo.
Porque até então só tinha em Boa Viagem, só tinha... Perto da minha casa não tinha. E aí eu digo, não, amei. Tranquei minha matrícula da musculação e já fiquei no CrossFit. Então foi assim, tipo, amor à primeira vista. E fiquei até hoje. Estamos aí, juntas, eu e o CrossFit. Até hoje, verdade, velho. E tu já tá na área, assim, até de competição, né? Isso. Aí eu passei acho que um ano, aliás, em menos de um ano eu já comecei a competir no CrossFit. Meu Deus. Foi com acho que uns 8 meses de CrossFit, eu fui pra minha primeira competição. Ainda consegui ganhar, mas era uma competiçãozinha menorzinha. Era uma competição menor. E aí, mas mesmo assim, a gente pegou, eram eu e mais 2 pessoas, a gente pegou um pódiozinho. E logo depois eu fiz um ano de CrossFit regular, né? Que é a aula regular que todo mundo faz. Sim. E depois eu fui para outro box, que é o que eu tô atualmente. E a gente começou a fazer uma planilha específica para o pessoal que treina mesmo. Atleta específico para competições mesmo. Eu sempre soube isso e sempre ouvi falar, na verdade, de planilha. Mas eu nunca entendi de fato o que era. Tipo, qual é a diferença? Tipo, da aula regular que todo mundo faz para uma planilha de treino realmente? Então, a aula regular é uma aula mais tranquila, digamos assim. É para realmente o total, né? O pessoal que tá lá por saúde e tudo mais. E é uma aula mais curta, né? A gente sabe que tem uma duração. Tem o warm-up, né? O aquecimento, tem a parte da técnica e o WOD. Isso tem uma duração de 60 minutos, né? Já a planilha, ela pode ter até 2, 3 sessões. Isso. Em um dia? Em um dia só. Querida, que loucura! Pois é. Aí, assim, realmente é algo mais específico para pessoas que têm essa vida, essa pegada mesmo de atleta. Aí, assim, como eu sou uma atleta amadora, né? Digamos assim, eu sou metida a isso. Mas é porque eu gosto muito. Já cheguei a fazer 2 sessões de treino. Dependendo, por exemplo, em janeiro, normalmente, tô mais tranquila. Aí eu vou e faço 2 sessões. Entendi. Mas nem sempre dá. Aí, às vezes, eu junto as sessões. Ou a gente faz um pouquinho de um pouquinho de outro. Normalmente uma parte é mais cardio, a outra mais técnica e força. Entendi. Então, é realmente mais específico, sabe? Tem planilha que é mais específica para uma pessoa mesmo, individual. E tem planilha que é para um total, um grupo, mas que é um grupo específico para determinada competição. Entendi. Exatamente. Entendi. É mais ou menos dessa logística. Entendi. Meu Deus do céu, é loucura. Atualmente tu tá com quantas sessões de treino? Uma só. Tem dia que tem 2, mas eu não consigo fazer. Uma vez na semana eu faço 2 sessões. Ainda por cima, fim de ano. Meu Deus! Não dá. É loucura. E tem tem diferença, por exemplo, eu tenho alguma competição em vista. E aí, como que são os treinos pensando pra essa competição? Tipo, há um planejamento de treino pra essa competição? Tipo, aumenta, diminui, enfim, como que é que funciona então, esse meio? Isso. Tudo isso, lógico, é um profissional da educação física que faz, né? Sim. E aí tem, sim, treinamento específico para determinada competição. Entendi. Por exemplo, agora há pouco teve uma competição e a gente tava na planilha de base, né? Sim. Que é como se fosse inicial, para depois a gente ir evoluindo um pouco mais, né? E aí a gente mudou a estratégia, né, junto com o professor, porque tinha essa competição em vista. Então a gente mudou para a gente conseguir melhorar a parte do que seria necessário para a competição mesmo. Entendi. E aí, tipo, com essa mudança de treino, pensando nessa competição, consequentemente, tu também muda a tua alimentação? Sim, com certeza. Porque assim, a gente vem numa pegada, né, tem toda a planilhazinha direitinho, aí a gente vem numa pegada de treino muito grande, por exemplo, várias sessões, né, 2 sessões, digamos, e aí o seu gasto vai lá para cima, obviamente, né? Então, realmente você precisa comer um pouco mais, digamos assim. E aí, logo depois, por exemplo, 2 semanas e 1 semana antes da competição, você vai diminuindo o ritmo, pra né? poupar também, A né? intensidade vai diminuindo, você mantém um pouco algumas coisas, mas a intensidade e volume de treino diminui. Sim, entendi. Então, com isso, você treinando menos, você precisa se alimentar um pouco menos também. Em termos de caloria, né? Em termos de caloria, mas mantendo, lógico, a parte funcional, né? Que você precisa para a imunidade não cair, porque o volume de treino antes foi muito grande. Então, tem toda essa parte.
questão da água também. Então, tudo isso se inclui para que tudo dê certo, né? Na medida do possível. Entendi. E na prática clínica, assim, tipo, com os teus pacientes no consultório, praticantes ou atletas de CrossFit, o que é que tu... Eu acho que seria mais até especificamente para atletas, porque eu acho que aí a preocupação, pro que eu vou te perguntar, talvez seja até maior. Mas assim, o que é que tu mais se preocupa com eles? Eu tenho que cuidar disso, disso, disso com esses pacientes porque eles são atletas de alta performance, digamos assim. Tem algo? Tem bastante coisa, muita coisa, é uma lista, né? Primeiro a gente precisa ver a periodização de treino que eles estão, né? Se tem competição em vista, se não tem, depende da periodização que eles estão. Por exemplo, se tem 2 sessões, tem dias que eles têm 2 sessões, tem dias que só uma sessão. Então isso já muda o cardápio, né? Tem dias que eles treinam, o ideal assim seria treinar todo dia no mesmo horário, mas a gente sabe que nem sempre dá. Então, dependendo do horário que ele treina, qual é o treino? Se é um treino mais cardio ou se é força. Então, o pré-treino já vai mudar. Então, tem toda essa logística. Aí, muito difícil trabalhar com atleta. Muito. Em qual período ele tá? Eita, cabe a gente colocar uma suplementação? Então, depende de vários fatores, muita coisa mesmo. Se ele tá precisando, por exemplo, às vezes ele vem de uma queda, né? De uma baixa, não estava treinando muito bem e acaba ganhando um pouco mais de gordura. E aí ele tá querendo competir daqui a 2 meses. Eita, mas a gente precisa dar uma diminuída nesse percentual de gordura, mas ao mesmo tempo o rendimento não pode cair. Então a gente aí precisa... fica nesse jogo de cintura, né? Isso, aí a gente precisa ir ajustando devagarzinho para ver como ele vai respondendo, para não cair o rendimento, porque é o principal foco dele. Mas ao mesmo tempo ele também vai precisar diminuir o percentual, porque assim o rendimento dele vai melhorar ainda mais. Então é toda uma logística devagarzinho que a gente vai conseguindo para entrar no eixo mesmo. Entendi. Não é 100%, a gente não consegue 100%. A gente vai aos poucos mudando o cardápio e vendo como a pessoa vai respondendo. Entendi. E em relação aos teus pacientes, principalmente tu falou que a maioria são atletas, né? Como que é, assim, a aderência deles ao que tu propõe? Porque na prática clínica, sem ser com atletas, população em geral, às vezes é um pouco difícil a gente ter essa aderência contínua com o plano alimentar, porque tem muitas coisas que interferem. Eu imagino que atleta seja mais focado, mais disciplinado, porque ele tem um objetivo, ele tem uma meta, então ele vai lá e vai atingir. Sim. Isso é o que eu imagino, mas enfim, me conta como é que funciona. Não, Então, a maior parte, as mulheres, é porque falando especificamente do CrossFit, alguns homens têm um metabolismo muito acelerado. Então, com isso, é como se eles tivessem um plus aí na vida deles. Eles conseguem comer um pouco mais sem tanta preocupação, sabe? Não vai fazer tanta diferença. Ele já tem um percentual de gordura muito baixo. Mas, assim, com relação a pré-treino, pós-treino, intratreino, eles sempre são muito certinhos. Suplementações, eles também seguem bem direitinho. E aí, falando especificamente das mulheres, elas seguem muito melhor. Porque elas veem uma evolução muito grande, sabe? Quando elas conseguem, sei lá, aumentar a massa magra, elas veem que o rendimento melhorou, consegue diminuir o percentual de gordura, rendimento melhorou. Um atleta, se você quer deixar ele fazer tudo direitinho, diga a ele, seu rendimento vai melhorar. No instante ele vai dizer, oxe, eu vou fazer o que você quiser. Eles fazem tudo o que você quiser. Mas no CrossFit a gente tem isso, né? Quando eles conseguem fazer várias sessões de treino, eles gastam muito. Então eles conseguem comer mais. É verdade. Isso é um lado bom. Mas eu sempre digo, para qualquer pessoa, tanto praticante, atleta, enfim, quem treina muito, dá pra comer muito. Quem treina pouco ou não treina, não tem esse plusinho aí, não. Então, se você quer comer um pouco mais, você tem que treinar. Não é treinar exagerado, mas é treinar bem. Você tem que treinar bem, né? Treinar direito, exatamente. Entendi. E assim, acho que uma dúvida muito frequente que eu acho que deve aparecer é assim, ai, Nutri, o que é que eu como de pré-treino? O que é que eu como de pós-treino? E assim, o que é que tu mais fala para os teus pacientes? O que é que tu mais indica? Quais são as estratégias que tu usa? Enfim. Tudo isso vai depender muito do horário de treino, né? Isso é imprescindível. Porque se você treina de manhã, falando especificamente do CrossFit, tá falando? Sim. Tá.
O CrossFit, aí já entrando, né, assim, o CrossFit não tem muita relação, eu não gosto muito de trabalhar essa parte do jejum Certo. com o CrossFit. Algumas pessoas gostam, mas eu não gosto muito, particularmente, né? Porque eu acho um gasto muito grande para uma pessoa treinar em jejum. Principalmente quando a gente fala em performance, né? Tipo, se Exato. quer performance, se o objetivo do paciente for performance, não dá pra treinar crossfit em jejum. Exatamente. Algumas pessoas em alguns, por exemplo, estratégias específicas dá para colocar, mas eu não entraria tanto. Enfim, mas o pré-treino tem muita relação com o horário realmente do treino. Então, se você treina de manhã, se você gosta, dependendo do horário que você treina, se for muito cedo, dá para fazer alguma coisa mais, assim, um volume menor. Se for mais tarde, dá para você fazer uma refeição menor, mas dá. Então depende muito do horário que você vai treinar, né? Tudo isso tem relação com o horário do treino. Entendi. Em relação à suplementação, assim, o que é que os pacientes chegam já querem? Eu já quero isso aqui. Mas chega. Chega, sempre. No final da consulta, eu não falo nada de suplementação, normalmente. Aí no final da consulta, eles... E não vai passar suplemento, não, é? Eu digo, você quer gastar dinheiro? Vamos passar então a suplementação. Não tem problema nenhum. É engraçado porque as pessoas acham que a suplementação é a nutrição. Eu só tô fazendo nutrição, só tô dando consulta com nutricionista se tiver suplementação. E principalmente Na na área verdade, esportiva. não Eu sei também que na área clínica eles falam, mas na esportiva, assim, vou pra noite esportiva, tomar alguma coisa. Suplementação. É loucura, principalmente os homens. A maioria dos homens são piores. Aí eles chegam querendo o quê? O básico, o whey. Né? O whey é o básico. Mas nem um wheyzinho nutre. Sempre. Essa pergunta já é básica. E aí, assim, mas como você mesmo disse, né? Tem nutrição, não é suplementação. Suplementação não é nutrição. Então, a gente precisa ajustar muito essa base. E eu gosto muito disso. Sou muito desse lado de a gente ajustar a base primeiro. Para depois a gente começar a suplementar, Isso, né? exatamente. A suplementação é um complemento. Exato. Lógico, hoje em dia a gente precisa de alguns suplementos que são mais interessantes, né? Assim, para a população geral. Mas, especificamente no CrossFit, eu utilizo muito a creatina, né? E a beta-alanina também, mais com os atletas, com o pessoal que faz por saúde e tal, não utilizo muito. Sim. E um outro suplemento que eu utilizo bastante é a cafeína, né? Aí a creatina, ela entraria como ajuda nessa parte da fadiga, né? Estimula essa parte de força também, né? Retarda a fadiga, aumenta a massa muscular. Então, a creatina a gente pode utilizar até para aqueles que estão acima do peso, né? Por quê? Ajuda nessa parte da fadiga, eles vão melhorar o rendimento. Melhorando o rendimento, eles vão conseguir gastar mais e diminuir o peso, né? Então, é um ótimo suplemento. A beta-alanina já é mais específica, né? É um tamponante, enfim, se a gente falar aqui da creatina, vai passar o dia todo, da beta-alanina, a gente vai passar o dia todinho. Mas também age dessa forma, né? Parecido com a creatina, mas são vias diferentes, né? Sim. Mas tem essa parte da retarda a fadiga também. E aí, uma coisa que a gente precisa ter cuidado com a beta-alanina é a parestesia, né? Que as pessoas acham, muitos pré-treinos tem beta-alanina, e as pessoas acham, eita, bateu o pré-treino. Meu Deus. Gente, calma, parestesia é a sensação de formigamento no corpo. E geralmente quem causa isso é a beta-alanina, porque a beta-alanina ela deve ser tomada de absorção lenta. Então você deve tomar em cápsula gastrointestinal, cápsula de absorção lenta, porque aí não dá esse efeito de parestesia, de formigamento. E aí o que acontece muitas vezes é que esses suplementos você dilui na água e toma de uma vez só e pronto. E aí causa a sensação de parestesia, que é o bateu. Que o pessoal acha que é o top. Aí o que eu utilizo com a beta, né? Normalmente dá pra fracionar. Né? Dá pra fracionar isso também. Que seria o ideal, na verdade, fracionamento da beta-alanina. E lógico, não é pra todo mundo, mas dá pra gente fracionar
e subindo a dosagem, obviamente. Uhum. Tem gente que compra esses pré-treinos prontos e a dosagem já é altíssima. Então você... Não tem nem, e outra, não tem nem depois pra onde evoluir, né? Isso. E aí parece muito também com a cafeína, né? Lógico, a cafeína é um estimulante. Mas nessa questão de dosagem, as pessoas tomam cafeína 2, 3 cápsulas lá em cima, aí depois diz, não sinto mais nada. Claro. Claro, você já tomou a dosagem inteira. É. Então, assim, ninguém... Igual a medicação. Você não começa tomando a medicação na dosagem mais alta. Não é. Você vai devagarzinho, né? Exato, Evoluindo. exato. Então, é isso. Às vezes você também não se dá com suplemento. Tem paciente que não se deu com a betalanina. Como se tivesse uma alergia. Entendi. Não se sentiu bem. Então, é isso. A gente tem que avaliar individualmente realmente, cada um. E também, tipo, ver o suplemento adequado para cada fase de treino, de objetivo, enfim, daquele paciente, né? Porque não adianta a gente chegar no consultório e dizer, que nem os pacientes chegam, eu quero todos os suplementos que eu puder tomar para melhorar minha performance 100%. Exato, não dá. Não dá, porque a gente tem que ter brecha, espaço para estar sempre evoluindo o paciente, né? Isso. Tá sempre pondo o corpo dele em estímulo. Exato. Tira um, bota outro, tira outro, bota um, aumenta a dose, diminui dose. Enfim, não dá para dar tudo de uma vez pro paciente, isso, né? com certeza. Não dá pra gente ficar 100% sempre com a mesma prescrição. Isso. A gente tem que ir mudando, porque aí o estímulo é diferente. Exato. Igual a dieta, né? A gente Pronto, a mesma precisa coisa. ir mudando a dieta, porque o estímulo vai ser diferente e o corpo vai responder de Reagir. maneira diferente, né? Então, com isso, a gente vai conseguindo evoluir e atingir os objetivos, mudando dessa forma. Entendi. Em relação a... Não sei se chega muito no consultório contigo, mas assim, eu queria uma dieta low carb, Nutri. Me conta os relatos de experiência, como é que acontece? Então, sempre, né? Low carb é o básico. O básico do básico, que sempre estão querendo aí uma low carb. E aí, com relação ao crossfit ou não? Não, da prática clínica. Prática clínica. Sempre. Principalmente as mulheres. A maioria é mulher. E aí, dependendo de qual esporte, né? Ou enfim, do que você pratica, rola uma low carb. Sim. Mas a gente sabe que nutrição é tudo individual. Não tem. O pessoal, pode isso? Depende. Toda nutricionista fala isso. Depende. Amiga, às vezes eu me sinto um pouco chata, tá falando depende sempre. Não é? Pode isso? Depende. Depende, então. Quem é você? Quantos anos? Você faz o quê? Há quanto tempo? Durante quanto tempo? Então, assim, tudo na nutrição realmente depende. Então, a low carb, ela é ótima, né? Mas não é para todo mundo. Assim como o jejum, né? É ótimo, mas não dá para todo mundo. Então, a gente precisa respeitar realmente a individualidade de cada um. Então, por exemplo, um atleta de crossfit fazendo uma low carb, o rendimento dele não vai ser legal, né? Mas, lógico, dependendo do momento que ele está... Da fase de treino, Exato. né? Não, ele tá... Por exemplo, agora, né? Esse fim de ano, não sei o quê. Não tem nenhuma competição, Não tem né? competição. Ele vai passar um tempinho aí, sei lá, 20, 25 dias sem fazer nada. Entendi. Digamos assim, com objetivos, assim, agora, né? Então, cabe. O treino dele vai estar com certeza em baixa intensidade. Cabe a gente dar uma diminuída das suplementações, diminuir realmente calorias. E dá pra fazer uma low carb, dependendo do objetivo, né? Eita, queria dar uma secada. Eita, queria dar um estímulo diferente. Dá pra fazer. Mas tudo vai depender de onde ele está se encaixando aí no período. Não dá pra ser tudo ao mesmo tempo agora. Não. Ou eu quero esse, eu queria uma cetogênica. Que pena. Que pena, não vai dar. Eu falo isso. Eles ficam mortos. Mas lógico, a gente fala e depois explica. Explica, né? com certeza. Pra A gente entenderem. tem que levar muito em consideração, as pessoas têm que entender isso, que a gente tem que levar muito em consideração a individualidade do paciente e saber se o paciente está apto e preparado para entrar em determinada estratégia naquele Exato. momento. Para adesão, né? Para adesão, Porque a adesão- exato. Não adianta a gente propor algo para o paciente se nós, enquanto profissionais, perceber que o paciente não está apto para começar aquela estratégia. Exato. Tem gente que chega querendo fazer determinada estratégia, mas você conversando, você já percebe que não dá, não entra na rotina da pessoa. Pelo estresse de vida dela,
perfil dela, pelo histórico alimentar, histórico de vida. Então a gente já percebe, né? A gente já tem esse feelingzinho, só na conversa. Então aí a gente precisa ir, mas às vezes eles são bem resistentes. Então por isso que a gente precisa explicar bem direitinho, né? Porque senão eles acham, ah, a nutricionista é ruim, não passou o que eu quis. É fogo, sempre não. Você precisa ter um jogo de cintura. Exato, vez ou outra tem isso, mas assim, você explica, Com certeza, né? com certeza. Mas às vezes eles não querem entender. Porque às vezes eles não entendem que, tipo, o sono é importante para a adesão de um plano alimentar. A rotina que ele leva de estresse, de trabalho, família, filho, enfim, o que for, vai ser importante para a adesão de determinada estratégia nutricional. O histórico alimentar desse paciente, o que ele já tentou, o que ele não tentou. Enfim, muitas coisas influenciam, que a gente vai conversando e percebendo durante a nossa anamnese, que eles não fazem ideia que tem influência naquilo. Por exemplo, Eles acham que é só um bate-papozinho. bate-papo. Pra ter noção, eu pergunto na anamnese, e aí, como é que você tá se sentindo emocionalmente? Como é que tá o seu psicológico? Aí eles ficam, ótimo. Psicóloga? Mas é bem isso mesmo. É bem isso. Amiga, é complicado. Aí, assim, você percebe às vezes, por exemplo, tem geralmente mulheres fala mais um pouco, né? E aí tem algumas pacientes mais específicas que a gente sabe, por exemplo, chega já tá um pouco, não tá a mesma coisa, tá tudo certo, não, porque acabei o relacionamento. Aí você já sabe, você tava pensando em fazer uma estratégia com ela, mas você sabe que não vai dar, porque ela tá emocionalmente muito abalada e tudo mais. Por mais que ela queira, mas você sabe que ela não vai conseguir. Que aquele não é o momento pra Exatamente. isso. E aí você precisa do tal do jogo de cintura para ela tentar entender que não dá. Que aquele não é o momento. Mas assim como, assim, em contrapartida, né? Às vezes eles chegam achando que não vão conseguir fazer determinada estratégia. Mas, lógico, de início a gente não vai fazer isso, né? Porque a gente não conhece. Mas aos poucos, quando você vai conhecendo o paciente, você sabe se ele consegue ou não. Aí às vezes você fala, pronto, esses dias mesmo, eu atendi uma menina, que eu já conheço ela há muito tempo, ela já é paciente há muito tempo. Aí ela, não, Rafa, eu não vou conseguir fazer isso. Aí eu digo, você vai conseguir sim. Pode ter certeza, vamos tentar? Era uma estratégia assim, algo bem específico para ela. E era muito desafiador. Só que eu sabia, porque eu sei que ela é muito determinada. Eu sabia que ela ia conseguir. Aí ela voltou e disse, eu consegui. Nossa, foi ótimo e tal. Então, assim, isso deu um estímulo nela, né? A gente precisa desse feeling pra conseguir. E de certa forma até traz a autoconfiança, né, do paciente. Sim, com certeza. A autorresponsabilidade também, que isso é fundamental, a autorresponsabilidade. Porque o pessoal acha que a gente vai fazer tudo. Eu queria fazer tudo por todo mundo. Eu queria comer por todo mundo, eu queria treinar. Oxi, se botar pra treinar por todo mundo, eu nem ligo. Passava o dia todo treinando. Mas não dá. Eu sou só a cerejinha do bolo, entendeu? A gente tá ali só pra dar o caminho, dar né, o pro caminho. paciente. Quem vai caminhar com as próprias pernas é ele mesmo. A gente tá ali pra ajudar, qualquer hora pode falar e tudo mais. Mas assim, é autorresponsabilidade. A pessoa que tem que fazer tudo por ela. Se ela não fizer, isso em todas as áreas da sua vida, né? Profissional, pessoal, tudo. Então ela que vai ter que fazer. Senão não tem pra onde. E não tem coisa melhor do que você fazer e você ver, poxa, eu consegui, né? Lógico, com um profissional adequado e tudo mais lhe orientando, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Então é isso. Verdade. E, amiga, em relação aos pacientes que são, não digo atletas de crossfit, digo até praticantes de outros esportes e tal, até mesmo de musculação. Eles chegam pra tu querendo que tu resolva todos os problemas deles, tipo, diga assim, tu vai passar o treino, tu vai passar a alimentação, tu vai ser a psicóloga, tu vai ser tudo dele. Com certeza, com certeza. Tem uns pacientes que fazem luta, né? Sim. Alguns fazem luta, outros corrida, tem alguns corrida. E de musculação sempre, eles querem que eu passe o treino, já cheguem, não, mas e o treino? Não, calma. Aí, né, tem que explicar. Não, mas por que você não pode... E assim, como eu já fiz musculação há muito tempo, né, como eu falei no início,
e faço crossfit, aí eles acham que eu tô também apta pra passar treino. Não, mas olha aqui meu treino. Não, eu olho o treino, mas assim, né? Eu não sou profissional adequada, né? Mas é isso, assim, tudo numa conversa, né? A gente consegue explicar direitinho pra eles como é que funciona essa visão da gente, qual o papel da gente, qual o papel do profissional da educação física, que é muito importante, assim. Muito. Eles andam, assim, grudados com a gente, lado a lado. grudados. É muito importante, assim, tá os dois muito bem alinhados, né, amiga? Muito. Porque uma coisa que eu inclusive, já falei aqui, não adianta a dieta e o plano alimentar tá com um determinado objetivo e o treino tá com outro objetivo totalmente diferente. Tipo, são duas coisas que tem que estar muito bem casadas, sabe? Porque senão você vai estar jogando alguma coisa ali no lixo. Ou a sua alimentação ou o seu treino. Com certeza. Muitas vezes eles chegam lá, alguns vão pra academia, né, e não fazem avaliação física. E aí já pegam um treino, tanto na academia ou até com, sei lá, aqueles treinos online, né, com alguém. Nossa, velho. E aí eles não têm noção de como tá a composição corporal. E aí quando eles vão lá no consultório, a gente faz, né, toda a avaliação e vê que o objetivo não tá legal, que eles estavam pensando. Por exemplo, uma pessoa que tá com percentual de gordura altíssimo, querendo ganhar massa magra. Não tem como, a gente precisa diminuir também um pouquinho o percentual de gordura. Lógico, tudo depende, individualidade e tudo mais. Sim. Mas assim, às vezes não tá, sabe, alinhado isso. E aí eles, não, mas meu treino tá pra hipertrofia, ganho de massa. Não, mas aqui a gente não combinou de diminuir seu percentual de gordura, dar uma diminuída nas calorias. Não, mas tá tudo bem então. Não tá. Não tá bem. Uma coisa tem que estar alinhada com a outra, realmente. Senão não tem pra onde ir. E aí, por isso que eu falei que o profissional de educação física é muito importante, né? A gente fala com eles, né, e tudo mais. Quando a gente tem essa questão, essa abertura. Então, é muito importante que a gente consegue alinhar muito melhor, que às vezes eles não sabem explicar como é que tá o treino. Eles falam uma coisa, quando a gente vai falar é outra. Muitos conseguem entender melhor, aqueles que treinam há mais tempo e tudo mais, eles entendem e explicam direitinho. Mas quem tá começando, ou quem fica naquela, né? Que a grande maioria das pessoas vai, volta, faz um pouquinho, então eles não conseguem entender muito essa questão do treinamento, né? Da alimentação, acho que eles até entendem um pouco melhor. Mas do treinamento, eles não conseguem entender essa logística. E aí, por isso que é importante a gente conversar bastante com um profissional. Demais. E aí, em relação a mitos que ocorrem, assim, nesse meio, tanto da nutrição, quanto do crossfit, da academia, enfim. E aí, um mito que eu vejo bastante é assim, eu vou fazer crossfit porque crossfit emagrece. E aí, o que é que você tem a falar sobre todos fazendo crossfit e emagrecendo. Seria a perfeito. solução do mundo. Eu botava um box pra todo mundo treinar. Queria bastante. Então, o que acontece, né? A maioria das pessoas que estão com sobrepeso, né, obesidade, que entram no crossfit, realmente elas emagrecem. Mas por que isso acontece? Eles têm um gasto de praticamente zero antes, ou eram sedentários, ou faziam uma musculação muito... que a gente sabe que o gasto de uma musculação de uma pessoa que faz muito mal é muito baixo, né? Muito pouco. Então, assim, quando você entra no crossfit, por ser algo muito mais dinâmico, muito mais, né? Você não consegue ficar parado. A intensidade alta também, né? Dependendo de como você faz o Exato. exercício ali. A intensidade, por mais que você seja iniciante, vai ser muito maior do que a intensidade que você estava na academia. Com certeza. Então, você vai gastar muito mais. Então, com isso, você vai emagrecer, não tem pra onde. Não tem pra onde. Você vai manter seu padrão alimentar, aumentando o gasto de exercício. Ou seja, você vai acabar estando no balanço energético negativo. Exato. Ou seja, vai emagrecer. Vai emagrecer. Então assim, não tem pra onde. Isso aconteceria em qualquer outro esporte, em qualquer outra atividade física, se você tivesse um gasto energético maior do que você consumisse. Você iria emagrecer independentemente. Exatamente. Mas aí o que acontece realmente no crossfit é esse dinamismo, né, do treino. Isso. Que acaba lhe instigando, estimulando aí mais rápido, mais forte e tal, não sei o
porque... Você acaba gastando sem nem perceber, Sem nem fazendo sem nem perceber. perceber. Diferente da musculação, né? Que o pessoal diz que é chato. Eu não acho, eu amo. Inclusive, eu voltei agora. Tu voltou, mulher, que loucura foi essa? Por que tu voltou pra musculação? Aí eu senti saudade. Mentira! O meu objetivo era 2 vezes na semana. E aí eu me lesionei, né? Foi, eu vi. Mas aí eu tô indo todo dia, né? Entendi. Por enquanto. Aham. Mas quando eu voltar pro CrossFit, vou 2 vezes na semana, pelo menos. Amigo, eu não Amo. quero ver musculação Eu na amo. minha frente. Eu amo, não tem pra onde. Sério, véi. Sério. Amo demais. Eu pensei que tu, tipo, tinha esquecido a musculação e tava crossfit. Não, então. Não, esquecido no sentido assim, não quero mais, desgostei. Não, no início do CrossFit, eu acho que eu ainda falei que eu tranquei minha matrícula da musculação, mas eu ainda fiquei, acho que até minha primeira competição, uns 8 meses, eu ainda ia pra musculação, ia pra aula de dança, que eu gostava muito. Aí ia pra musculação também às vezes. Mas depois eu tranquei, realmente. Aí eu acho que eu faço CrossFit há 3 anos, acho que eu tava 2 anos sem fazer musculação. Caramba, véi. 2 anos. Não entrava, fazia nada de musculação. Aí eu digo, não, vou voltar. A academia mudou, tá reformada. Eu digo, não, vou dar uma chance. Aham. Aí pronto, voltei. Se apaixonou de novo. Me apaixonei de novo. Eu amo. Não gosto. Queria fazer Eu acho tudo. um saco, Então, porque eu passei 2 anos também sem. É. E eu não faço só musculação. Aí pode ser que por isso que eu não fique mais de saco cheio. Talvez se eu ficar só na... Por exemplo, agora que eu não tô no CrossFit, eu tô já... Eu vou, porque tem que ir. Porque eu não gosto de ficar parada. Mas, às vezes dá uma... Mas eu gosto também. Eu acho bacana. E assim, de todo modo, até mesmo pro esporte, crossfit, é importante você estar na musculação também, não é isso? Pra fortalecimento das articulações, musculatura e tal. Então, o CrossFit tem tudo, né? Tem de tudo. Tem a parte do cardio, tem a parte de força e tudo mais. Mas assim, dependendo da aula regular, né? Dessa aula normal, não pega tanta força, né? Essa questão realmente do peso, Sim. que é importante, que a gente sabe, né? A musculação ela é importante. O exercício resistido, que é o exercício de força, né? Então, por isso, seria interessante os dois. Mas se você acha que no CrossFit tá pegando peso e tudo mais, legal. Trabalhando todos os músculos. Exato. Entendi. Tá legal. Mas se não, realmente dá pra complementar, digamos assim, na musculação. Entendi. E em relação ao CrossFit, assim, tem planos de virar um atleta de alta performance? Meu sonho. Então, queria, amiga. Sério que tu queria, velho? Queria bastante. Meu Deus, Mas eu já tô velha pra isso, eu acho. A galera nata, assim, tem 22. Sério? 23. jovem, Não tô muito velha, né? Mas tá... Dá diferença. Passei. Se fala em esporte, esses anos tem diferença. 1 ano já faz diferença, né, no esporte. Mas, então, eu gosto muito. Eu sempre gostei muito de esporte, assim como tu. Tu faz tudo. Tudo que... Eu já tentei de tudo. De tudo. Já tentou de tudo. Eu gosto. Tipo, é o que eu gosto, assim, é de esporte, de atividade física, assim, É de dinâmica, movimentação. movimentar. Musculação eu fazia porque tinha que fazer, beleza. Não tinha achado nada mais interessante. Mas eu ia porque eu gosto de me manter ativa. Mas eu gosto de dinamismo, eu gosto de esporte, velho. Isso, eu gosto disso. Na escola eu fazia handball, né? Então, eu gosto. Mas no CrossFit, então, eu gostaria de ser uma atleta topada. Não, mas assim, eu sou uma atleta amadora, né? Tô feliz com minha evolução no CrossFit. Como eu falei, no início eu fazia aula regular, agora eu faço planilha, né, específica de treino. E senti uma evolução enorme, principalmente agora em 2021. Tipo, a mudança corporal, de medidas corporais, enfim, a antropometria mudou muito, não foi não? Sim. Quando eu entrei no CrossFit, eu acho que eu ganhei uns 5 quilos. Caramba, véi. 5 quilos de massa magra. Né? Agora, lógico, isso com alimentação Óbvio, também, né? Mas foram 5 quilos tipo, de massa treinando magra. de verdade, tendo uma alimentação equilibrada de verdade. Exato. Tipo,
Exato. E equilibrada mesmo, né? Que as pessoas acham, a gente não come besteira, a gente não bebe. Oh, né? meu Deus do céu. Achei muito engraçado uma coisa que aconteceu esses dias. Eu tava num barzinho com umas amigas, aí um rapaz que treina lá no CrossFit, ele é mais novinho, ele sempre me vê, e aí, Rafa, tudo bom? Não sei o que, treinando, bora treinar, bora. Ele me encontrou no bar. Aí ele, você aqui? O que eu tô fazendo de errado? Ele, você aqui. Aí eu disse, o que foi, menino? Ele, eu digo, sou eu, Rafaela, conhece ele. Você? Eu digo, sou eu, meu filho. E assim, eu estava com um copo de caixa de fruta. Aí ele, tu tá bebendo, é? Aí eu digo, tô. Juro, amiga. Eu fiquei... Aí minha amiga olhou assim pra mim. Tu conhece? Eu digo, conheço. Acho que ele que não tá me reconhecendo. Eu fiquei assim, menino, eu sou uma pessoa normal. É verdade, Aí ele, menina, é porque eu só te vejo lá treinando, não sei o que. Eu digo, tem momentos e momentos. verdade, é muito verdade. Entendeu? Isso, é Aí, às vezes, numa festa lá do boxe, aí tem festa que eu bebo, tem festa que eu não bebo. Aí, quando a gente não bebe, o pessoal, ai, vocês são muito chatos e tal. Mas, assim, não é isso. A gente precisa realmente, como todo mundo, o equilíbrio. Deixar o equilíbrio, verdade. Não só atleta, todo mundo na vida precisa de um equilíbrio. E não vai ser porque todo final de semana alguém me chama pra sair que eu vou tomar bebida alcoólica, que eu vou comer uma besteira. Exato. Eu tenho meus objetivos. Exato, a gente sabe o objetivo que a gente quer, a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente sabe o caminho e a gente sabe as exceções que a gente tem que fazer. Exatamente. Né? E é isso que a gente trabalha muito no consultório também, é mostrar para os pacientes que dá para ter uma vida normal, social. Exato. E ter também uma alimentação, um estilo de vida adequado. Exatamente. Não precisa ficar naquela noia de que, eu não vou beber nunca mais, não vou comer hambúrguer nunca mais, nunca mais vou comer pizza. Não precisa ter ser assim, tudo é equilíbrio. E é importante as pessoas entenderem que nós, nutricionistas, somos pessoas normais, que comemos hambúrguer, pizza, bebemos final de semana, não todos, mas bebemos. E a gente sabe o nosso equilíbrio. Uma coisa que acontece muito é que toda vez que eu estou na minha roda de amigos, Eita! Nutripod. Sabe o que eu já falo? Gente, hoje eu sou só Rafaela. Rafaela tá aqui, ó. Nutri tá não me tá. dando uma gastura. Nutri, ó, isso aqui. Pode, Nutri. Nutri não tá. Eu não Nutri respondo. bebê, não Nutri. Existe. Eu nem respondo. Não, vou Só tá a Rafaela Eu aqui. vou botar aqui, ó, no meu celular, o letreirozinho que tá passando. Não me chame de Nutri, eu sou Larissa apenas. Exatamente. Eu faço isso. Porque... Meu Deus do céu, velho. As pessoas não entendem. O pessoal não entende. Mas é isso. A gente sabe o equilíbrio da gente. E é o que a gente quer passar pra eles também. Que não o tal do precisa ter equilíbrio. essa noia. A gente acha Mas é equilíbrio. interessante, porque as pessoas cobram. Querem que a gente seja, assim, perfeita. Às vezes eu sei que às vezes a gente se sente mal. Tipo, tem um paciente, aí você tá comendo besteira e, poxa, eu não queria que ele tá dando visse exemplo, assim. pra dar o exemplo. Só que assim, eles têm que entender que é a nossa exceção. Exato. E às vezes as pessoas não entendem que eu posso ter mais exceção. Porque eu tô numa fase da minha vida de, assim, X, porque eu tô treinando X, porque eu sou X. E a outra pessoa não entende que ela não pode fazer aquilo agora. Talvez mais pra frente ela possa, mas agora ela precisa estar mais focada. E aí, às vezes, ele não consegue entender isso. Mas porque ele pode e eu não? Tem muito isso. Tem os pacientes no box, né? Muitos pronto, quando o paciente se encontra. Pronto, exato. Aí tem um grupinho, né? Oxi, Rafa, eu tava numa competição ajudando um amigo meu, né? Que ele é dono de boxe. Aí juntou os pacientes tudinho aí. Oxi, Rafa, mas por que o pré-treino dele é doce de leite? Porque o pré-treino dele é não sei o quê e o meu não? Mas por que isso? Por que aqui? Eu digo, gente, cada um individual. Não, e aqui não, viu? Só lá no consultório. Aqui eu sou Rafaela. Aí o marido com a esposa, que é um casal também de paciente, só tinha hambúrguer pra comer lá, né? Na competição. Aí ele, ei, Rafa, fulaninha vai comer um hambúrguer, não olha não, vice. Tem isso Aí deles ficarem constrangidos quando a gente tá. Gente,
Gente, pelo amor de Deus. E às vezes eu já me peguei assim, pensando, gente, será que eu tô cobrando nesse nível? E não, tipo, eu sou zero, não, eu gente. também. Eu sou zero nóia com essas coisas de alimentação, bebida, o que for. Eu sou zero, velho. Então, assim, é realmente algo deles com eles mesmos, entendeu? E assim, se eu encontrar todo final de semana a pessoa beber, eu não vou falar nada. Agora, se chegar no consultório, dependendo dos resultados, que fez tudo certo, eu fazer a mentira. aí sim é a hora do, né? Lógico, aí é a hora da gente dar uma pressãozinha. Porque não pode. Mas assim, na hora eu vou falar alguma coisa, jamais, De jeito não vou nenhum. falar nada. Ainda vamos beber um juntos. Vamos beber junto. Aí, dependendo da resposta, né? Mas é isso. É uma pressão grande. Tanto do lado deles quanto do nosso. Mas a gente tenta passar isso. O equilíbrio que é tudo. Entender que equilíbrio é a chave para tudo. Nem tanto, nem tão pouco. Eu achar o equilíbrio e eu acho que o que a gente tem que passar realmente de fato para os nossos pacientes no consultório na verdade não é passar, é ajudar eles a acharem o equilíbrio deles. Sim, Porque sim. isso é a chave de tudo, é eles acharem o equilíbrio deles, é eles se perceberem, verem com eles mesmos o que é que funciona, o que é que não funciona, as exceções que ele pode fazer, o que é que ele não pode. E isso realmente é construído no acompanhamento nutricional, no olho no olho, enfim. É isso, amiga. É isso. Aí, assim, acho que a gente tem que pensar muito também na base, né? Isso. Que eu até comentei em algum momento, na base. A gente tem que pensar muito nisso. Que é sem suplementação. Muitas vezes a gente não precisa de suplementação. Não precisa. Base. Alimentação saudável, comida de verdade, comida natural. Exato. Nutricionista é pra isso, é pra trabalhar com alimento. A nossa ferramenta de trabalho é alimento. Exato. É isso. Então, assim, não adianta, e realmente tem muito isso, não adianta o paciente chegar no consultório e a gente passar 10 suplementos se a base dele não tá Às feita. vezes o sono tá horrível. Não bebe água. Intestino horrível. Nossa. E o intestino horrível, às vezes, é só pela questão da água e fibra da alimentação. Só. Se a gente muda isso, oxe, meu intestino tá ótimo. E é uma coisa tão simples de ser solucionada, assim, quando o problema é de fato esse, que eu acho que pelo fato de ser tão simples, eles não acham que é possível. Entendesse? Porque é algo muito simples de ser resolvido muitas vezes. Sim. E eles não fazem, por acreditar que precisam de algo caro e de difícil acesso. Isso. E muitas vezes caríssimos, né? Caríssimos. Várias suplementações são muito caras e tudo mais, que não tem necessidade. Nenhuma. Isso é verdade. Mas enfim, amiga, adorei o nosso bate-papo. Foi um bate-papo muito construtivo. Espero ter sanado algumas dúvidas dos nossos telespectadores e as pessoas que estão nos escutando. Fiquem ligados que toda semana vai ter convidado novo por aqui. Então acompanhe a gente na rede social, Instagram, YouTube, Spotify, enfim, estamos por lá. Qualquer dúvida é só falar com a gente também pelo direct. Exato. Obrigadão mesmo, amiga. Amei. Amiga. Me chame mais vezes. Com certeza. Eu amei. Beijão, gente. Até a próxima.